Shalom, você de casa que agora nos acompanha pelo Facebook. Estamos aqui diretamente do Ministério Palavra da Fé para trazer uma palavra para edificar a sua vida, o seu coração. E eu creio em nome de Jesus que Deus há de falar contigo essa noite, porque desde o início o Senhor tem confirmado uma palavra que Ele gerou no meu coração. Quando nosso irmão começou a orar, que ele começou a falar sobre aqueles que saíram, aqueles que se afastaram, que o Senhor vinha trazer de novo. Quando a irmã falava aqui sobre mergulhar, ser intenso, e hoje nós vamos falar justamente sobre isso, queridos, intenso e profundo. Esse é o nosso tema de hoje e nós vamos estar falando sobre isso aqui. E um fator comum e determinante, queridos, na vida de todo crente, da igreja do Senhor, é que todos nós, queridos, todos nós recebemos um chamado de Deus. Há chamados de Deus que são chamados universais, como ser santo. Ser santo é um chamado de Deus, para todo crente, toda a igreja. Ministrar a palavra de Deus, pregar o evangelho, é um chamado para toda a igreja. Amém, queridos? Todos nós recebemos esse chamado de Deus, mas existe também, queridos, alguns chamados individuais, chamados esses, queridos, a pastor, nem todos serão pastor, chamados a ser apóstolos, nem todos serão apóstolos, chamados a levita, nem todos serão levitas, mas o que é certo, queridos, é que em toda a história da humanidade, toda a Bíblia, você não vai ver Deus chamando ninguém para ficar à toa. Você não vai ver Deus chamar ninguém para viver uma vida aleatoriamente. Todo chamado de Deus tem propósito. Todo chamado tem um propósito. Deus te chamou para algo importante a ser feito, que Ele confia e espera em você. Deus te chamou para algo importante. Deus não chama ninguém, queridos, para viver no conforto do seu sofá, no conforto da sua casa. Deus te chama para uma batalha. Quando você se chegou a Cristo, quando Cristo, o amor de Cristo te conquistou, te alcançou, você sentiu algo dentro do seu coração, algo dentro do seu ser, que começou a mudar a tua vida, começou a te impulsionar para algo maior, para algo melhor. E eu tenho a certeza que isso acende no coração de todo mundo, de conquistar e ganhar os seus próximos, seus familiares, amigos. Isso é certo. Toda a igreja, todo crente recebe esse chamado de Deus, conquistar almas, conquistar aqueles que estão assim como você estava, perdido, afastado, longe do amor e da verdade de Deus. Isso acende no coração de todos. Agora, queridos, é fato que muitas pessoas, ao longo do tempo, caem num esfriamento. Cai no esfriamento esse que muitas vezes levam até mesmo a paralisia espiritual. Esfriamento esse que leva muitos a retrocederem. Muitos crentes retrocedem na sua jornada cristã, na sua vida. Isso por quê, amados? Paulo já advertia a igreja antigamente. Isso não vem de hoje, esse esfriamento. Isso não é de agora. Porque desde o princípio da igreja, Satanás trabalhou para causar morte espiritual na igreja, esfriamento na igreja. Paulo já advertia a igreja dizendo, não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Outra vez ele diz assim, queridos, que nós não somos daqueles que se retrocedem, porque se nós retrocedermos, não tem prazer em nossa alma o Senhor. Desde aqueles tempos, Paulo já vinha advertindo a igreja por um esfriamento que causaria na igreja a morte espiritual, paralisia. E é fato, queridos, que nós estamos vivendo dias difíceis. É fato, queridos, que estamos vivendo dia de esfriamento no meio da igreja, no meio do povo de Deus. São tempos, amados, em que o diabo tem trabalhado para levar a igreja a parar. Parar de exercitar e de exercer o chamado de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida. Muitas pessoas diziam em si que não oravam e não liam porque não tinham tempo. E aí veio uma pandemia como essa. Grande parte das pessoas estão trabalhando, amém, mas muita gente ficou em casa parado. E agora, por que não lê e não ora? E agora, por que não tem uma vida intensa em Deus? E agora, por que a sua vida não se tornou espiritualmente ativa?
Tendo esse cenário, queridos, eu comecei a buscar o Senhor, vendo esse cenário, olhando esse esfriamento na igreja, olhando esse esfriamento nas pessoas, pessoas com maior dificuldade, pessoas falando que não vinham para a igreja por causa de pandemia, mas essas mesmas pessoas você as encontrava nas ruas, nos mercados, nas festas, nos almoços, nas reuniões, ia para o trabalho. Vendo esse cenário, eu comecei a buscar o Senhor. Senhor, o que tem acontecido? O que leva o teu povo, o que leva as pessoas a tamanho esfriamento, o que leva pessoas a retroceder dessa forma. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo para o livro de Ezequiel 47. Não vou ficar só nas palavras, queridos, vai ter muita Bíblia ainda aqui hoje. Amém? Ezequiel 47. Diz assim, amados: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo de um umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, para a banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez andar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ao meditar sobre essas coisas, o Senhor me levou a esse texto de Ezequiel, e fez aqui comigo, queridos, uma comparação com uma igreja, quando ele fala sobre as águas purificadoras. Essas águas, queridos, ela nos traz a menção de Jesus, porque Jesus, aonde passa, ele toca e purifica. Aonde Jesus vem, ele vem trazendo cura e purificação para nossas vidas, para o nosso coração. E essas águas saem daqui, queridos, com o objetivo de purificar tudo à sua volta. Nós vemos lá no livro de João, no capítulo 4, verso 14, Jesus conversando com a mulher samaritana, e ele disse: se tu souberes quem te pede água, tu pediria dele água para beber. E aí ela diz: mas tu não tem nem com que tirar, como que tu me fala que tu me daria de beber? E aí ele diz a ela que as águas que ele dariam seriam como uma fonte de águas vivas a jorrar pela eternidade. Querido, Jesus, ele é o detentor dessa água. Jesus é aquele que tem a água da vida, é aquele que traz em si, e ele quer fazer em mim, em você, uma fonte de água viva que jorre pela eternidade, fonte a qual aquelas pessoas que se chegarem até nós serão tocadas pelo poder de Deus, serão purificadas, serão transformadas. Esse é o desejo do coração de Deus. Uma fonte que jorre para a eternidade, queridos, em mim e você. Porém, então eu perguntei ao Senhor, então de fato, para que as pessoas estejam vivendo tamanho esfriamento, é porque não tiveram revelação, entendimento de Deus, do chamado e do propósito. E o Senhor me diz, essa é a menor parte das pessoas. Essa é a menor parte. Se você olhar no mundo, as pessoas que estão distantes, afastadas de Deus, não são pessoas que não têm conhecimento de Deus, não são pessoas que não foram tocadas pelo poder de Deus. Pelo contrário, meu filho, observe a sua volta, pessoas que já viveram o mover de Deus, andaram e caminharam na presença de Deus, hoje estão distantes da minha casa, hoje estão afastados da minha presença. Homens e mulheres que já experimentaram de Deus, queridos. É uma triste realidade que vivemos hoje, uma triste realidade,
Porque quem dera, queridos, antes fossem pessoas que não ouviram falar de Deus, antes fossem pessoas que não tivessem experimentado o poder de Deus. Talvez você se pergunte, mas alguém que experimentou de Deus, não tem como passar por isso, não tem como se afastar de tal maneira. Quero te dizer que tem. Hebreus 6,4 diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignominia. Queridos, eu quero abrir um parêntese aqui. Quando a Bíblia está falando desse impossível de que se renove, eu acredito que está falando de pessoas que um dia estiveram, provaram, viram milagres e hoje negam a existência de Deus, negam a Jesus Cristo. Ele não está falando de alguém que está caminhando em Deus e porventura um delito, cometeu um pecado, sentiu-se envergonhado, mas tem no seu coração que precisa renunciar e confessar. Ele não fala esse tipo de gente, mas ele está dizendo de alguém que negou a Jesus, alguém que nega, que tem a soberba novamente dentro do seu coração e acha que é autossuficiente. Essa pessoa, queridos, que um dia já andou em Deus, provou dos dons, de tudo aquilo que Deus tem para a sua igreja, essa pessoa que volta para esse mundo, nega Jesus, a Bíblia diz que é impossível renovar-se para o arrependimento. Misericórdia, queridos, misericórdia, longe de mim, de você, que o nosso coração chegue a se encher dessa soberba. Soberba essa que o Senhor faz questão de quebrar, faz questão de retirar de nós. Então, queridos, qual seria o fator que leva tanto essas pessoas a se esfriarem de tal maneira? Isso é um alerta à igreja, isso é um alerta, o Senhor tem gerado isso no meu coração, para trazer essa palavra à igreja, porque ainda tem muitos dormindo, tem muita gente na igreja de Deus, dormindo, como se tivesse chamado de Deus para viver de boa e à toa. Não foi para isso que Deus me chamou, não foi para isso que Deus te chamou, Ele não nos chamou para viver uma vida sem propósito. Todo chamado de Deus tem um propósito, queridos, e todo propósito de Deus é maior do que a minha e a tua própria vida. Um propósito de Deus sempre é maior do que a nossa existência. Deus não nos chama para uma vida egoísta. Deus me chamou para tocar em pessoas. Deus me chamou para ser testemunho para pessoas. Deus nos tem chamado para ser reflexo da sua glória. Para sermos pessoas que mostrem para este mundo que Jesus atua de verdade. Ele é vivo, Ele vive em mim, vive em você. A igreja de Cristo precisa acordar. Essa igreja precisa buscar o Senhor. E nessa meditação, nessa reflexão em Deus, voltando ao texto principal, no versículo 3, nós vemos que o homem sai com o cordão de medir. E nesse cordão, queridos, ele nos mostra aqui 4 níveis de envolvimento com o rio. 4 níveis são mostrados aqui. O primeiro, as águas dão no tornozelo. O segundo, as águas dão nos joelhos. E o terceiro, as águas dão nos ombros. E o quarto nível das águas tomam conta por completo da pessoa. Ela já não consegue mais passar com seus pés firmados. Ela vai precisar nadar. Aqui nós começamos a entender, queridos, que quão mais profundo eu e você entrarmos em Deus, maior será o domínio dele sobre nossas vidas. Quanto mais eu e você entrarmos nas águas do Espírito, mais o Senhor nos dominará, menos de nós vai ter. É isso que a igreja precisa, entrar em Deus, mergulhar em Deus. A questão, queridos, é que muitas pessoas se acostumaram a viver no raso, nas águas que dão simplesmente no tornozelo, nos ombros. Muitas pessoas não mergulham de fato e de verdade nessas águas que são Jesus. A igreja, queridos, precisa ter um nível maior de envolvimento. Precisa se aprofundar. Quanto mais profundo, queridos, nós estivermos, mais nós vamos queimar por Deus,
mas nós vamos queimar pelo chamado de Deus em nossas vidas, mas nós vamos queimar em Deus. Como igreja precisamos entender isso. Não fomos chamados para viver distante do nosso Pai, mas pelo contrário, na sua presença dia e noite. Eu e você como igreja, queridos, precisamos viver nessa essência, viver mergulhados no Espírito, deixar que essa água nos envolva o tempo todo, constantemente fluindo em nós. É interessante, queridos, que aquelas pessoas que vivem no raso, elas simplesmente se comportam de uma forma como se fosse uma casca. Ela vive, geralmente, na grande maioria, de uma aparência. Parece crente, mas se você apertar, aí revela quem está escondido. Tem muita gente assim, queridos, no meio da igreja. Tem muita gente assim no meio da igreja. Aí o pastor da igreja vai lá e diz: vou fazer uma reunião. A ovelha que está com a água nos tornozelos: eu não vou, estou muito cansado. A ovelha que tem as águas nos seus joelhos: vou mandar uma mensagem para o pastor. Vou não. A ovelha que tem as águas nos ombros: eu queria tanto ficar em casa, poxa vida, eu estou tão cansado, mas eu vou, porque senão o pastor vai ficar falando. E a ovelha, queridos, que está no meio do rio, nadando, mergulhando, que não tem domínio sobre si, ela diz: amém, que horas eu devo estar aí, meu pastor, conte comigo. É assim, queridos, a pessoa que tem envolvimento com Deus, ela não coloca desculpas, ela não dá pretexto para não estar envolvido na obra, no ministério, ela simplesmente faz aquilo que agrada a Deus, ela busca fazer aquilo que é a vontade do Pai. Deus te chamou para algo, queridos, maior do que você mesmo, algo muito maior do que ficar num sofá assistindo a televisão. Talvez, queridos, você ache que não, mas isso daqui é um divisor de água na igreja. Muitas pessoas caíram porque não levaram isso em conta. Muitas pessoas caíram porque desprezaram o conhecimento do Pai, a simplicidade do conhecimento de Deus. É simples, obedeça. É simples, faça. O problema está em nós de não fazer e não obedecer. Deus, Ele nos trata dessa forma com muito amor e carinho. Ele nos ensina a maneira de permanecermos na sua presença, na sua santa e gloriosa presença. A questão é que muitas vezes endurecemos nosso coração. Não queremos fazer aquilo que é a vontade de Deus. Não queremos nos lançar na vida ministerial. E aqui é o motivo, queridos, para tamanho esfriamento. Aqui é o motivo e razão pelo qual muitas pessoas se afastam da casa de Deus. Elas se esfriam, vão se esfriando. Dali a pouco, a casa de Deus já não é mais prazer para elas. Agora há pouco estávamos aqui no louvor, adorando. Meu Deus, que glória, que coisa maravilhosa. Que majestade é essa? Mas todos os domingos, queridos, estamos aqui. E muitos irmãos não estão. E são poucos que estão agora acompanhando a live. São pouquíssimos que acompanham a live. E não é só aqui do Ministério Palavra da Fé, não. É de todo o ministério, de todos os ministérios. Há um esfriamento generalizado. Satanás tem trabalhado para isso, para matar a igreja de Cristo na terra, para sufocá-la, para reprimi-la, para que ela não avance, enquanto a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas para que elas não prevaleçam, eu e você precisamos nos portar como igreja. Precisamos amar a casa de Deus, precisamos nos portar como a igreja de Cristo é. Queimar em nós um desejo, o chamado ministerial é importante, é imprescindível. Você na sua casa, longe, isolado da congregação, não vai sobreviver. Somos alvo fácil do diabo, queridos. Ou você acha que foi à toa isso? Todo esse plano maligno. Você acha que tudo isso é aleatório, não há um plano maligno por trás? Você acha que não há uma preparação do inferno?
Eu acredito que em toda a história, queridos, você não viu falar de tamanho esfriamento assim. Mas eu tenho boas notícias para te dizer. Em toda a história, quanto pior ficava a situação, aí entrava um povo que se chamava fiel, clamava a Deus e um avivamento surgia. E eu creio que as profecias acerca da nossa nação, de um avivamento está chegando. Eu e você faremos parte desse povo que clama a Deus dia e noite pelo avivamento. Veremos a glória de Deus se manifestar. Oh, aleluia, Jesus. Pai, que o Senhor venha mover no meio da tua igreja, que o Senhor venha trazer, Senhor, a revelação, o entendimento. Muitas pessoas querem servir a Deus, mas querem servir do seu jeito. Eu quero servir a Deus, mas eu não quero orar todos os dias. Eu quero servir a Deus, mas eu não gosto de ler a Bíblia todos os dias. Eu quero servir a Deus, mas eu só vou aos cultos aos domingos, porque eu fico muito cansado, tenho meus compromissos durante a semana, aí eu quero descansar. Não dá para ir no culto, não dá para ir na reunião com o pastor. Não, para a célula não, vou descansar. Querem servir a Deus a sua forma, a sua maneira. E não é assim que Deus nos quer. Deus nos quer na sua presença, a forma e a maneira dele, obedecendo a ele os seus princípios. Só assim Deus vai poder se mover em mim e em você, com o nível que nós nos envolvermos. Queridos, esse texto nos fala de um rio, para que você tenha um entendimento maior sobre o rio. Todo mundo aqui, eu acredito que já certa vez foi em praia ou foi num rio. Quando você está entrando num rio que você coloca os seus pés, você tem uma sensação gostosa de água gelada, mas você vai para um lado, para o outro, você chuta, você se mexe. É verdade ou não é? Você está aqui tranquilão, está agradável, está bom, mas você está dominando. Você vai para onde quer. Tem algo de errado com isso? Não, não tem nada de errado com isso. O problema, o pior de tudo é você se acostumar com isso. Porque quanto mais na beira você está, mais você pode sair de dentro do envolvimento e do mover. Quanto mais na beira você fica, mais fácil, mais perto do seco você também fica. Quanto mais perto da beira, queridos, mais perto da sequidão você está. E aí, queridos, você vai entrando naquela água, a água está dando no teu joelho, você está tranquilo, mas você sente que já há uma força maior, uma força te prendendo, te chacoalhando, mas está beleza, você ainda se domina. Aí você vem aqui, a água nos ombros aqui, já começa a causar uma sensação. Quero te falar qual é a diferença de todas essas aqui, queridos, para aquela que as águas ultrapassam e você não pode mais passar. Sabe por que ele não pode mais passar? Por que eu e você não pode mais passar? Porque as águas, quando elas nos submergem, os seus pés saem do chão. Quer dizer que você agora não governa mais os movimentos. O rio, as ondas do rio te levam. Você só pode nadar. E geralmente, queridos, quem já teve em rio de correnteza sabe, você tem que nadar a favor da correnteza, porque contra ela você perde as forças e pode morrer afogado. Então, quando você entra no rio de Deus, não adianta nada contra a vontade de Deus. Deixa fluir, não faça reservas, não faça reservas ao Espírito Santo. Deixa ele agir na tua vida, deixa ele mover na tua vida. É isso quem nos garante a permanência na presença de Deus. O fluir de Deus em nossas vidas, queridos. Muitas pessoas têm caído porque não levam isso em conta. Querem estar na presença de Deus, guiando o Espírito Santo, conduzindo o Espírito Santo. Nesse lugar pode. Não, aqui não, Senhor. Nesse lugar, beleza. Nesse aqui não, Senhor. Segura aí, Pai. Só um minutinho. Deixa eu sair daqui que tem um pessoal. Eu não quero que eles me vejam no mover, porque eles são... Vocês estão entendendo aqui, queridos? O quão perigoso é para a igreja de Cristo andar na beira. Se acostumar com o mover do culto de domingo, que é maravilhoso. Muitas pessoas se acostumam com isso e não têm uma vida intensa na presença de Deus na sua casa. Não tem um tempo na presença de Deus no seu quarto. Na sua casa não coloca um louvor, uma adoração. Não tira tempo de oração, não tira tempo de leitura. Queridos, eu quero te dizer que a tua alma é preciosa demais e o diabo sabe disso e ele quer roubar ela.
A tua alma é muito preciosa, queridos. Essa palavra está vindo com amor e temor para a vida da igreja. Essa palavra vem do coração de Deus para resgatar aquele que estava esfriando, para trazer de volta aquele que estava se afastando, para alertar aquele que hoje talvez esteja na beira. Não sei qual nível você está em Deus, se você está na água do seu tornozelo, do joelho, do ombro, mas eu quero te dizer, o que Deus tem para mim e para você não são essas, é aquela água em que Ele nos leva onde Ele quer. Deus quer nos envolver por completo, queridos. Deus não quer partes de mim. Deus não quer partes de você. Ele nos quer por completo na sua presença. Ele nos quer por completo envolvidos no ministério. O problema em questão é que muitos dos crentes negociam o seu chamado por prazeres pessoais, momentâneos. Focam tanto no que é terreno, focam tanto naquilo que é material e perecível. Não estou dizendo aqui que é pecado buscar as coisas que você necessita. Estou dizendo é que focam demais em algo que vai perecer e esquecem daquilo que é eterno, que é a companhia e a presença de Cristo. A companhia de Deus, queridos, é o de mais precioso que nós temos. Hoje me veio algo rapidamente, vou compartilhar aqui com os irmãos. Olha o que veio na minha mente rapidamente assim, eu estava pensando, meu Deus, as pessoas elas têm tudo para ter a presença de Deus hoje e não querem buscar a presença de Deus hoje, mas no dia em que morrerem, tudo que elas vão querer vai ser a presença de Deus e talvez não terão. Hoje é o dia de você buscar a presença de Deus. Porque vai ter o dia que tudo que tu mais vai querer vai ser a presença de Deus. E se você a buscar hoje, naquele dia, você não vai precisar ir até Ele, porque a Bíblia diz que Ele virá e nos resgatará. Ele diz, eu vou preparar morada e virei buscar a minha igreja. Ele vai vir ao nosso encontro, queridos. Ele virá ao nosso encontro se nós estivermos firmes na sua palavra, firmes, queridos, nos seus mandamentos, firmes, queridos, nas suas ordenanças, firmes no propósito e no chamado de Deus. Eu não sei qual é o chamado de Deus individual para a tua vida. Eu sei que está em casa, não sei o chamado individual, mas há um chamado universal de Deus, que é não deixemos de congregar, é que nós estejamos unidos, com bom e com suave, que os irmãos estejam em união. Queridos, como igreja não podemos brincar, não podemos dar espaço para o diabo. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. O evangelho de Cristo, queridos, é renúncia, é renúncia. O problema é que hoje não se querem mais falar de renúncia. O problema de hoje é que não estão mais suportando ouvir falar de renúncia. Renúncias de prazeres, renúncias pessoais, em prol do Evangelho, em prol de Cristo. Muitas pessoas hoje, em nome da graça, dizem que não precisa mais sacrificar. Ah, porque eu estou debaixo da graça. Aí deixa eu te falar algo poderoso sobre a graça. Algo que pode trazer uma revelação poderosa na tua vida. A graça de Cristo é que nós fomos salvos sem merecer. Ah, isso eu já sabia, irmão. Pois é, agora deixa eu te falar. A renúncia não é para alcançar a graça. A renúncia é porque a graça me alcançou. Hoje eu deixo de fazer, não porque eu quero ser salvo. Eu deixo de fazer porque eu sou salvo. Hoje o sacrifício e a renúncia não é para ser, é porque sou. Isso é a graça. Muitas pessoas, em nome da graça, querem tirar o peso, a responsabilidade. A graça não isenta a responsabilidade. Pelo contrário, ele tira o fardo e o peso da responsabilidade e coloca o prazer, a consciência. Eu faço porque eu sou, eu faço porque Cristo fez por mim, eu faço porque o Senhor me deu, mesmo sem eu merecer. Não se engane, igreja. Não se engane. Não deixe que o diabo alcance favor em você, na sua mente. Coloque engano na sua mente e te leve a uma vida de esfriamento, uma vida de casca. Tem muitas pessoas que não negam a si mesmo há muito tempo. Há muito tempo não sabe o que é negar a própria vontade. Um domingo maravilhoso como esse.
de culto, de palavra, de adoração, de louvor. Muitas pessoas se acostumaram ao conforto e aconchego do seu lar, que já nem sente mais falta disso. Não sente mais nem falta de ouvir a palavra de Deus. Não sente mais nem falta do louvor, daquele momento em que a glória de Deus se manifesta. Muitas pessoas se acostumaram a viver longe da presença de Deus, longe da casa de Deus. Diga misericórdia. Misericórdia, queridos, porque precisamos acordar. Precisamos acordar para isso. Precisamos fazer renúncia de nós mesmos. Renunciar às nossas paixões. Renunciar, muitas vezes, horas de descanso. Pagar um preço por estarmos mais próximos de Deus. Nos envolvermos de fato e de verdade com essas águas. Sendo bem sincero, queridos, quantos aqui já tiveram vontade de desistir? Foi só eu? Não, né? Quantos não sentiram vontade? Vou largar esse negócio de igreja, crente dá trabalho demais. Principalmente, às vezes, quando o irmão já é líder de célula, então. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Se ele é líder e tem isso, imagina um pastor. Misericórdia. Deixa eu te falar, queridos, toda vez que nós somos visitados por esse sentimento, é porque nós estamos pensando no nosso bem comum. Estamos pensando em nós mesmos, aliviar de nós algo que nós chamamos de carga ou de fardo, que se nós estivermos na presença de Deus, em constante oração, nunca jamais será fardo, mas será prazer, alegria, fazer o ID de Jesus, o ID do nosso Senhor, aquele que nos comprou, que nos resgatou com seu sangue. Isso para nós tem que ser prazer, queridos. Agora, por que sentimos essas vontades? Porque não estamos vivendo a vida de oração que deveríamos viver. Nós estamos aqui no raso. Volta e meia você está no raso, você sai para o seco. O momento que você sentiu, se você for bem sincero, foi o momento que você menos estava orando. Foram os dias que você menos leu a Bíblia. Porque quando você está lendo, orando, buscando o Senhor, lendo a palavra de Deus, esses sentimentos não vão ter força em você. Esse tipo de sentimento não vai dominar sobre você. Isso acontece, queridos, toda vez que a igreja para de buscar o Senhor. Sabe o que é isso? Um princípio de esfriamento. Quando você começa a sentir essas coisas, é porque o seu coração em Deus já está se esfriando. É preciso ter discernimento para detectar o esfriamento antes que ele aconteça. Porque uma vez esfriando, queridos, estamos a um passo da ruína, do fracasso e da derrota. Uma vez um coração frio, para ele buscar o Senhor, queridos, talvez ele precise de uma experiência um tanto quanto amarga. Tem muitas pessoas, nós vemos na própria Bíblia, e vemos nos testemunhos dia a dia, que para se voltarem para Deus, precisaram passar por situações que foram amargas. Precisaram passar por situações que não desejavam. Mas eu quero te dizer que o desejo do coração de Deus não é isso, nem para mim, nem para você. O desejo do coração de Deus é que nós nos rendamos à sua palavra, que nós nos rendamos à sua vontade e que nós nos voltemos para Ele como igreja. Nesse tempo em que muitos estão esfriando, é preciso alguém que esteja queimando, é preciso uma brasa viva para que as pessoas se acheguem até ela e sejam incendiadas novamente. E eu quero declarar isso sobre esta igreja, sobre a sua vida. Você será brasa viva nas mãos do Senhor. Você vai tocar em pessoas e elas serão renovadas, serão restauradas no seu espírito. O amor de Deus vai ser tão grande e intenso na tua vida que vai tocar nas pessoas e pessoas serão renovadas. Eu declaro essas verdades sobre você. Como igreja, queridos, precisamos estar constante na presença do Senhor. Independente daquilo que passamos, independente das circunstâncias que estamos vivendo, buscar a Deus é questão de sobrevivência espiritual. Buscar e viver na presença de Deus é uma questão de sobrevivência espiritual. Romanos 8:38 diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, aleluia, queridos, quando nós estamos intensos em Deus, a certeza e a convicção que nós temos é de que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Pode vir o que vier, pode acontecer o que for, nada vai nos seduzir, nada vai nos enganar, nada vai nos persuadir. O amor de Deus em nós, que está por meio de Jesus Cristo, nada pode nos separar. Pode ser profundidade, altura, pode ser dificuldade. Eu não sei qual nível de dificuldade você tem passado, mas eu quero declarar sobre a tua vida, ela não será suficiente para esfriar no teu coração o amor de Deus. Nada disso vai te esfriar, nada disso vai te paralisar. Eu declaro o amor de Deus queimando, pulsante nas suas veias, até tocar nas vidas das pessoas. A convicção que temos, queridos, é essa quando estamos queimando, quando estamos intensos. Muitas pessoas desprezaram essas simplicidades de Deus. E ao desprezar isso, queridos, caíram no erro e no engano. E foram tragados pelo diabo. Então a palavra de Deus adverte, queridos, que até mesmo aquele que um dia andou na presença de Deus, até mesmo aquele que um dia experimentou dos poderes do mundo vindouro. Que poderes são esses, queridos? Que mundo vindouro é esse? É o que está por vir, é o mundo invisível, é aquele que nós não vemos, é o espiritual, é o sobrenatural. E a Bíblia fala que pessoas que experimentaram desse poder, talvez aqui, queridos, pessoas que até mesmo ao orar viram pessoas sendo curadas. Talvez aqui pessoas que tiveram revelação da palavra, porque experimentou a boa palavra de Deus também. Pessoas que ministraram poderosamente, ousadamente, outrora andaram na presença de Deus queimando, pulsante, caíram no esfriamento. E hoje a palavra de Deus vem para nos alertar, queridos, que uma vez na presença de Deus, não quer dizer que se eu não mergulhar, se eu não entrar na profundidade, eu não possa sair dela. Enquanto eu e você tivermos o domínio da nossa vida, nós vamos buscar sempre aquilo que nos agrada e nos apraz. Anote isso, queridos. Enquanto você estiver governando a sua vida, você sempre vai buscar algo que é atraente para você. Você sempre vai optar por algo que é prazeroso para você. Porque muitas das vezes, buscar a Deus requer um esforço que vai nos tirar do nosso comodismo. Um exemplo que estamos vivendo agora, queridos. Jejum e oração. Quem quer? Qual é a carne que quer jejuar? Qual é a carne que quer compromisso de se abster do alimento? Tirar tempo para estar orando em prol de vidas, de pessoas, e algumas delas que você nem conhece. É o que estamos fazendo aqui como igreja. Declarando, as forças do mal vão cair. Inferno solta vidas, solta famílias. Nós declaramos em nome de Jesus, solta essa nação. Declaramos o poder de Deus, o senhorio de Jesus sobre a nossa nação, o senhorio de Jesus sobre nossas famílias. Declaramos isso todos os dias. Mas isso muitas vezes a carne não quer, a carne não almeja essas coisas. E todo aquele que está governando a sua própria vida, ele anda dessa forma. Ele não sacrifica, ele não se abstém, ele diz que não precisa, ele acha que não vale a pena. Mas todo aquele que se envolve e queima intensamente em Deus, queridos, ele sabe que quanto mais ele busca em Deus, mais Deus responde. Eu não sei, queridos, como você chegou nessa noite. Eu não sei se você tem se sentido distante de Deus e do chamado que Ele tem para a tua vida. Talvez você esteja aqui na casa de Deus, talvez você esteja vindo aos cultos, mas no teu coração você sente que você está distante de Deus. Você está distante do propósito, do chamado de Deus. Eu quero te dizer que essa noite é uma noite para você renovar. Essa noite é uma noite de renovo, é uma noite para você deixar Deus trabalhar e fluir na tua vida e através da tua vida. Porque o propósito de Deus, o objetivo de Deus não é só se achegar até a tua vida, mas é fluir através da tua vida. Como eu já disse aqui, todo chamado de Deus tem propósito. Deus não me chama simplesmente para tocar na minha vida, mas Ele quer fluir através da minha vida. Ele quer tocar, Ele quer alcançar. Para isso eu e você precisamos nos dispor a Ele, precisamos nos colocar à disposição e dizer: Deus, vem, faz.
Faz em mim aquilo que é o teu querer, faz em mim aquilo que é a tua vontade. Talvez você esteja indo à célula e não sente mais o mover. Talvez você tenha olhado para a tua vida e tenha se perguntado, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Meu Deus, nada está fluindo, nada está acontecendo. Meu Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou assim? Meu Deus, de fato e de verdade, eu não sinto mais fluir. Eu quero te dizer que você precisa mergulhar em Deus, você precisa se lançar, você precisa tirar a mão, largar a mão das reservas que você faz a Deus. Você tem que ser intenso, você tem que dizer, vem Espírito Santo, me toma por completo, me enche até transbordar. Não podemos fazer reservas ao Espírito de Deus. Enquanto você tentar governar, conduzir o Espírito Santo, as coisas não vão fluir, porque o fluir vem do Espírito e não seu. Enquanto você quiser e tiver domínio sobre as águas, você não vai sair do natural. Temos aqui um momento de louvor e adoração, e muitos perdem essa grande oportunidade, e está aqui, ó. O olhão arregalado, olhando para um lado, olhando para o outro. Aí às vezes vê lá o irmão, glória a Deus, rapaz, o irmão está só o fogo. Eita Deus, eu quero também, amém Jesus, eu quero, mas não tira o olho do natural para entrar no sobrenatural. Vive no natural, queridos, querendo as coisas de Deus, mas não busca como Deus ensina a buscar. A palavra de Deus diz que serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo, não diz meio, todo não diz um pouco. Tem que ser intenso, tem que desejar, tem que querer mais que tudo a presença de Deus. A presença de Deus, queridos, tem que ser desejada. Há um desejo intenso no teu coração por mais de Deus. Então expresse isso na presença de Deus. Pare de se importar com o irmão que está da sua esquerda, da sua direita, ou da frente ou de trás. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades porque estão focados no que os outros vão pensar. Ai, meu Deus, eu tenho o maior medo de cair. Meu medo é cair, meu medo é o Espírito Santo chegar e eu cair. O que vão pensar de mim? Ora, o que vão pensar de ti? O que tu pensa dos outros quando tu vê os outros na glória e no poder? Eita, está cheio da unção. É isso que vão pensar. Meu Deus, a irmã ali entrou no poder. Deus está movendo. Busque ao Senhor com intensidade, querido. Seja profundo e intenso. Mergulhe em Deus. Mergulhe no ministério. Mergulhe no chamado de Deus para a tua vida. Quero te dizer, amados, que há tempo para buscar a Deus. Há tempo para se voltar para o Senhor. Essa noite é uma noite para você tomar uma decisão de buscá-lo com intensidade. Quero te dar aqui uma dica para que você possa se mover por meio do Espírito Santo. O Senhor tem falado muito isso comigo há alguns dias. Busque organizar a tua vida. Busque organizar o teu dia a dia. E quando tu buscar ou colocar em ordem o teu dia, separe nele um tempo para orar ao Senhor. Separe nele um tempo para adorar o Senhor. E separe nele um tempo para ler a palavra do Senhor. Isso é imprescindível. Isso é imprescindível. O ser humano, para viver uma vida natural, ele precisa se alimentar, ele precisa tomar banho, ele precisa de uma série de situações naturais. Espiritualmente, para você viver conectado em Deus, você precisa orar, ler a Bíblia e adorar o Senhor. Sem falar que jejuar para mortificar muitas vezes a carne que é teimosa. Queridos, exercícios espirituais diariamente vão te levar a queimar e se aprofundar cada vez mais nas águas do Espírito. E para encerrar, queridos, eu quero te dizer aqui que quando você mergulhar intensamente nessas águas, você vai perceber que algumas atitudes suas em relação aos acontecimentos à sua volta vão mudar tão radicalmente que você mesmo vai ficar perplexo. Domingo passado, vou compartilhar aqui para encerrar. Fui fazer um churrasco em casa, coisa boa. Churrasco sem churrasqueira, irmãos. Aí pega uns tijolinhos, monta lá. Comprei uma grelha zerada.
Vou estrear. Não comprei a churrasqueira, mas comprei a grelha. Coisa show, fina. Próximo passo é a churrasqueira. Fica a dica aí, amor. E aí, queridos, fiz tudo certinho, quase tudo certinho, porque a experiência eu já tinha vivido. Não fiz o piso com tijolos. Fiz diretamente no contrapiso que eu tenho lá no pisozinho que foi queimado, né? Não botei cerâmica não. Beleza, toquei o fogo e a brasazinha queimando, o negócio fluindo, vermelhinho. Falei, é hora de colocar a carne. Fui colocando a carne, atoscando, o negócio estava bonito, começou a pingar. Eu estou lá com a minha esposa conversando, falando, e de repente, pô! Espoca o negócio e voa tudo para cima. Meu irmão, aquele piso espocou, estourou, voou cinza, voou pedaço de carvão, voou pedaço da golda de cimento que é queimado para cima da carne, fez o maior piseiro. Queridos, eu me conheço, a minha esposa me conhece, ela já saiu de perto. O Wanderson, antes de converter, pegava tudo aquilo e jogava fora. O Wanderson convertido ia ficar tão brabo, que ele nunca mais ia querer mexer com o negócio de churrasco naquele lugar. Mas o Wanderson, que tem ouvido de Deus, se envolva nas águas do Espírito. Deixa ele fluir através de você. Ele parou, ele respirou, e ele colocou, pegou a carne, foi lá, limpou, foi para a torneira, lavou. Queridos, eu falei, Senhor, se não ficar gostoso, pelo menos eu vou insistir. E coloquei de novo, queridos. Eu falei, bom, já estourou o que tinha de estourar. Coloquei o fogo de novo, estava tudo fluindo bonito e pô, o negócio estoura de novo. Falei, Jesus, é o diabo. Isso é o cão, é Satanás. Repreende, Deus. E de repente, queridos, de repente, o Espírito Santo de Deus diz, não, isso não é o diabo. Isso é você teimando com uma coisa que está na cara. É só isso. Já estourou uma, duas, vai continuar estourando 3, 4. Para com isso, refaz, seja uma pessoa resiliente. Queridos, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre resiliência. Resiliência é o ato de se refazer em meio a coisas que deram erradas. Resiliência é você voltar ao seu estado natural, ao seu estado anterior a uma certa situação. E eu fiz isso, eu voltei ao meu estado anterior. Qual que era ele? Um desejo de fazer um bom almoço para minha família. Eu falei, quer saber? O diabo perdeu, em nome de Jesus. Fui lá, rapei tudo aquilo, fiz uma basezinha com os tijolos, igual fazia mercado. Vou comprar carvão de novo, que o que tinha eu taquei água para parar de estourar. Fui lá, comprei outro carvão, preparei a carne de novo, coloquei para assar. No final de tudo, queridos, pensa que o negócio ficou gostoso. Mas ficou um sabor tão especial, acho que foi por causa da vitória que a gente teve. E a minha esposa disse, meu amor, você está de parabéns, porque você foi resiliente e você nos deu um almoço de excelência. O que eu teria perdido, queridos? Eu teria perdido o prazer de almoçar um bom almoço com a minha família. Eu teria perdido a minha paz de espírito naquele momento. Sabe, meus queridos, como igreja, precisamos aprender a deixar o Espírito fluir através de nós nas pequenas circunstâncias, porque nas pequenas circunstâncias é que chegamos às grandes, queridos. O mover de Deus, ele vai indo, vai indo, vai indo. Você começa na água rasa, dali a pouco você está fluindo, você está com a água nos joelhos, nos ombros, daqui a pouco você está mergulhado. Quando você vê, queridos, as suas atitudes vão te surpreender, porque você vai dizer, meu Deus, eu jamais responderia dessa forma. É Deus mesmo fluindo, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer, de fato Deus tem transformado. Queridos, precisamos ser intensos em Deus. Quanto mais eu mergulho em Deus, menos de mim aparece e mais de Deus se revela e se manifesta. Precisamos chegar a esse nível como igreja, no nosso trabalho, as respostas que nós damos. No trânsito, que tipo de resposta nós temos dado? Que tipo de igreja temos sido nós? Uma igreja fria, morta? Ou aquela igreja que as pessoas olham e dizem, eu quero aquilo que está naquela pessoa? Se coloque em pé, queridos.